Aí o Ramon mandou aqui agora, falando, Marcelo, fala mais sobre os... Eu não sei se ele escreveu certo, mas tá escrito Qelifotes. E dessa guerra pelo poder. Qelifotes é o nome que a gente dá para o que ele chama de satanismo. A gente chama das Qelifotes, que é a casca da árvore da vida. Então, todo mundo que está trabalhando nessas Qelifotes está trabalhando para o mal. Ele fala assim, está trabalhando para Satã, para Lúcifer. Entendi. Mas é termo, é o termo, né? Qelifotes na Cabala seriam o quê? Então, vamos supor, vamos pensar no que fácil de entender. Hod é uma das esferas de luz que é a informação. Então ela cuida do lado racional, etc. Tem do outro lado o Netzach, que é a emoção. A Qelifote de Hod é Samael, que seria a mentira, né? Então o que acontece? Do lado do bem, a mentira, ela é um conceito que não é nem bem nem mal. Assim, desculpa, informação é um conceito que não é nem bem nem mal. Se eu virar e falar assim, poxa, o Vilela, ele sabe manipular as palavras como ninguém. Cara, isso é uma qualidade. Aí entra o livre-arbítrio. Então você pode, o cara pode escrever um podcast, um livro, compor uma música, narrar defeito. Ou ele pode virar e falar, o cara pode fazer fake news, escrever um estelionato, criar identidade falsa, causar um problema, mentir, etc. Tá. Mudou a pessoa? Não mudou, ela é exatamente a mesma pessoa. Ela é excelente em manipular palavras. Tá. O uso que você vai dar para essas palavras, ou seja, o seu livre-arbítrio, vai determinar se você está seguindo, ou nas palavras, seguindo a vontade de Deus, né, assim na terra como no céu, ou seguindo a palavra do diabo, assim, seja feita a minha vontade. Então, basicamente, é uma questão de nomenclatura. Como é que você usa os dons que você recebe. E aí tem o pessoal, ele gosta muito do termo satanista, que usa para o mal, etc. Mas as clifas seriam um jeito mais neutro, vamos dizer assim. Então você tem uma para cada uma das esferas, né? Então, para Marte é a guerra. Então pode ser um cara que pode ser o rigor, como Jó, aguentar o sacrifício para Deus, etc. Ou pode ser um cara que usa aquela vontade. Imagina se Jó ficasse puto e saísse matando as pessoas, porque ele tá puto. Então, é um parâmetro de com aquela energia o que você vai fazer, o bem ou o mal. Então, se você escolher pelo mal, você tá indo para as clifotes. E aí você tem todos. O sol é a magnanimidade, é Jesus, é a bem-aventurança, é você ser nobre com todo mundo. O oposto disso aí, que é Tagirion, seria você ser um cara que explora os outros. Imagina que é o rei, em vez de você servir aos outros, você tá usando todo mundo de escravo. A energia é a mesma, o cara tá lá em cima, ele tem o poder de ser um rei. Como é que ele usa essa energia? E isso vale para todos os planetas. Então, dentro da Kabbalah, a gente usa o termo clifote. Mas aí, simbolicamente, você tem vários termos. Pode usar para o mal, o livre-arbítrio para o egoísmo, etc. e tal. Mas seria basicamente as pessoas que têm dom e eles escolhem usar esse dom para Satã, para o demônio, para fazer o mal, para estragar tudo. A gente falou, às vezes tem muito satanista que nem sabe que é satanista. O termo, o cara só é mau, ele só é ruim, ele só é ignorante. Um satanista que não se arrepende, ele tem um futuro... Porque tem muitos satanista que não sabe acender uma vela pra Satã. Inclusive, você rezar um Pai Nosso, o cara cai duro. Vai pro inferno, sim. Vai pagar a consequência das suas escolhas, né? A gente colhe, né, aquilo que planta. Então, as nossas escolhas determinam a colheita. Existe isso de vender a alma ou é uma coisa figurada? Vender a alma é um compromisso. Mas quem vai querer comprar? É um compromisso que você faz, na alma no sentido figurativo, de que você vai servir ao diabo até o seu último dia de vida. Né? Enquanto você respirar, você está servindo ao diabo. É feito um pacto, é feita uma aliança nisso, tem toda uma cerimônia ritualística e tal, e você vende a alma. E tem outros que fazem pactos temporários, né? Então, quero ter sucesso por 10 anos, né? E aí, claro, tudo isso tem o seu preço. Né? E aí, normalmente, a gente vê esse pessoal que tem a maldição dos 27, né? Que morre com 27 anos, né? Vários roqueiros, né? Pois é. O maior problema é que ele vai vender sua alma, mas, cara, o diabo quer comprar sua alma. Quanto vale a sua alma? Uma paçoca. O diabo, normalmente, ele tá querendo o quê? Usar você como instrumento. Ele quer usar você como instrumento de destruição. Você tem que ter alguma coisa que interesse pra ele. Né? Você vê, por exemplo, os Beatles. Os Beatles, né? Muitos deles se aliançaram, né? Com forças malignas, né? E na capa de um dos CDs dos DVDs, era long play, né? LP, aparece Crowley, né? Que era uma referência para eles, era um guru para eles, assim como o Rasputin. O Crowley era uma gente boa, cara. Os Romanov. A gente fala mal do Crowley. Eles falavam que ele era o demônio, o cara era só gay.
Ela não era o demônio. Não era de uma igreja satanista? Não, o cara que o Crowley brigava com os pastores, com os crentes. O Crowley falava assim, ele tinha as magias sexuais que ele batia a punheta, e aí ele, quando ele fazia, ejaculava e tal, ele fazia, eu matei uma criança hoje no meu diário. E aí os caras viravam e falavam, ele assassinou, né? Várias crianças. Ele deixou registros. O Crowley era tudo, muito né? otimista, cara. De magia ele mesmo, é um cara, né? Gente boa. Gosto do Crowley. Então, e tem um LP dos Beatles também que mostra ele com um monte de crianças, pedaços de crianças decepadas, né? Então, quer dizer, tudo tem seu preço, né? Mas é um ritual para você fazer esse pacto é muito complicado? O cara faz sozinho ou é sempre... Não. Precisa ter um mentor, sozinho não faz. E quando você fez isso? Fiz. E para cortar, você não consegue cortar sozinho também? Para cortar, na verdade, eu aceitei Jesus, né? Então, mas é sozinho, então? Sim, uma decisão pessoal. Uma decisão pessoal. Eu lancei um encantamento contra um pastor e não funcionou como eu queria, né? E aí acabei tendo um encontro com ele, um embate ali, enfim. Ele orou e eu caí, né? Espiritual violento. E na época eu tava no ápice da minha forma de Kung Fu, tudo, né? Tava no platô, né? No melhor da minha forma física. Então ele não era um obstáculo físico para mim. Mas quando ele abriu a boca, começou a orar, estendeu a mão, caí. Caí, quer dizer, acabou o demônio, acabou o guardião, acabou o abraças, acabou o Kung Fu, acabou tudo. Então o poder da oração e o poder que estava nele. Mas ele teve uma consequência disso. Não sei se eu falei disso aqui. Falou do acidente. Então, teve toda uma consequência posterior até, né? Posterior àquilo, né? Inclusive quando eu perdi contato com ele, né? Ele acabou, foi mandado embora da igreja. Então ele perdeu o que ele tinha, ele acabou tentando ir para Campinas, né, trabalhar com o pai na capelania, acabou não dando certo, ele brigava com o pai, foi para Araçatuba e teve uma série de problemas ali, decepções com a igreja, que no final ele abandonou a igreja. Ele abandonou Jesus, abandonou tudo e foi ser representante comercial de calçados, né? Quase ele morreu por overdose de droga, em acidente de carro. E aí, depois de muitos anos, acabei localizando ele, do nada, né? A Neuza Tioca, lembra dela? Lembro. Então, ela tá velhinha, o cara né? pegou todas as maldições que eu puxei e foi pra ele. Então, sei que aí, a Neuza Tioca veio em casa, veio com telefone celular, pouca gente tinha, né? Naquele tijolão. Falou, olha quem tá aqui do outro lado, tal, né? E era ele, né? O nome verdadeiro, Luiz Augusto Zitti, a gente deu o nome de Brint no livro. E eu falei, pô, pastor, como é que você tá? Ele falou, não, eu tô morto, acabou minha vida, não tem mais nada, né? Tô seco, não consigo chorar, nada. Então, eu fui junto com a Neuza, né, pra Vila Velha, onde ele morava. A gente, no começo, a gente falou amenidades, deu o livro Filho do Fogo pra ele ler. No dia seguinte, acordei, ele tava lendo o livro, né? Falei, pô, tá lendo o livro, que legal, né? Falei, pô, você me chamou de lontra aqui, né? Porque achava que ele parecia o Leôncio do Pica-Pau, tá, né? Aí, de bigode. De bigode, né? Aí ele foi caminhar pela praia e falou pra mim que ele se afastou de Deus, né? Que ele começou a ser representante comercial de calçados, depois ele alguém falou pra ele, cheira uma cocaína, né? Que você aguenta dirigir mais tempo, você produz mais, você ganha mais dinheiro, ele começou a usar cocaína, daí ele começou a comprar cocaína no Porto, era uma região portuária que ele estava, tinha prostituição, se envolveu com prostituta. Então ele estava com a vida totalmente estourada, né? E aí quando a gente foi embora no aeroporto, a gente bateu umas 5 fotos assim. Antes era revelação ainda, você tem que esperar revelar, não era nada automático, né? E quando eu cheguei em casa e revelei aquilo, você vê literalmente um vulto bem grande ao lado dele, né? Em 2 fotos diferentes, tiradas em momentos diferentes, né? Uma eu apareço e a outra eu não tô porque eu tô batendo. Né? E eu mostrei essa foto para ele. Aí ele acreditou que realmente tinha alguma coisa na vida dele. Ele falou realmente alguma coisa estranha. Ele veio para minha casa passar uns dias. Morava no Vale da Bênção, não sei se você já conheceu lá, um lugar muito bacana. E ele passou uns dias em casa e eu tentava chamar ele para orar, tal, mas ele tava não tava afim. Aí no último dia que ele ficou em casa, eu vi ele sentado na varanda, sentei do lado dele, né? E ele tava com a Bíblia aberta, mas ele não conseguia ler. Ele falou, não consigo, não tenho mais, né? E aí ele me abraçou e falou, olha, um dia eu orei por você. Né? E você foi liberto. Hoje eu tenho vários netos espirituais. Se é meu filho, eu tenho netos através da sua vida. Se você orar por mim, eu creio que eu vou ser liberto. Né? E foi um presente de Deus aquilo para mim. Então eu orei por ele, chamei minha esposa, a gente orou. No final aquele homem estava chorando pra caramba, foi quebrantado. E aí ele voltou para Jesus, mas ele quis ser pastor de igreja. Né? Só que a igreja que prega o amor
muitas vezes não ama, que pede perdão, não perdoa. Pô, você não foi aquele pastor lá que fez isso, que fez aquilo e tal. Não aceitaram ele. Ele começou a vender pão de mel, né? Depois ele acabou voltando a trabalhar com o pai. E no último dia, né, de vida dele, ele morreu abraçado com o pai. O pai dele me falou isso. Ele ficou doente, teve uma sepse. E o pai dele entrou, era médico geriatra, entrou na UTI e percebeu que o tempo dele estava acabando. Ele abraçou o filho e orou para Deus. Falou, um dia você entregou esse filho para mim, hoje eu devolvo para você. E quando o pai dele me contou isso, nossa, surreal, porque eu fui tentar trazer um conforto, né? O que você fala para um pai que perdeu um filho? Eu sei como é que é isso, né? O que você fala, né? E aquele homem me consolou, né? Ele falou, não, tá com Deus, Deus me entregou, Deus levou, tô em paz. Então, e eu tenho essa foto até hoje, né? Essa foto até hoje do vulto lá. Só não exponho publicamente para não macular a família, né? Esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial. Tá no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem um link aí. Vai aí.